A Apocalipse, a Quinta Guerra Mundial. Já começou, agora é a hora. Especialmente para você, o procrastinador, de finalmente agir para proteger não apenas o seu emprego, mas a sua vida. O livro A Apocalipse e sua campanha pública associada foram criados para exigir uma proibição global do desenvolvimento de IA por parte dos nossos verdadeiros governantes controladores, e para instá-los a negociar com a Rússia e principalmente com a China, a fim de estabelecer uma moeda mundial unificada. Porque, no mundo de hoje, o verdadeiro poder está no direito de emitir moeda, já que o dinheiro controla tudo. Cada revolução e guerra teve, em última instância, um único objetivo: aumentar a emissão global de dívida. A elite financeira, nossos controladores, sempre financiou ambos os lados de cada conflito. Uma vez que ambos estivessem endividados, eles apreendiam seus ativos como garantia. O último obstáculo restante é a moeda da China, apoiada por seu poder econômico incomparável. A moeda global atual, o dólar, está em declínio terminal, arrastado pela queda das economias americana e ocidentais. No Ocidente preguiçoso, ninguém quer mais trabalhar, mas todos exigem mais benefícios. Como resultado, a dívida global já equivale a 3 vezes o valor de toda a produção mundial, toda ela devida aos nossos controladores. É por isso que a Rand Corporation, um think tank dos EU, planejou em 2019 a atual Terceira Guerra Mundial entre OTAN, Ucrânia e Rússia. O objetivo? Capturar o arsenal nuclear russo. Então, até 2030, usando os estoques russos e americanos, eles pretendem chantagear a liderança chinesa para entregar o poder a um regime fantoche controlado pelos EUs, formado por representantes de Taiwan. A Quarta Guerra Mundial, contra a China, foi concebida por outro think tank da elite, o CFR, para exportar a democracia ocidental para a China. Embora a democracia em grego signifique governo da maioria, nas sociedades ocidentais agora significa outra coisa, onde minorias têm mais direitos que maiorias e criminosos mais direitos que as vítimas. Embora o caos sirva aos objetivos dos controladores em todos os países, enfraquecendo governos e tornando populações mais fáceis de manipular, a verdadeira razão por trás da guerra contra a China não é espalhar a democracia. É eliminar a moeda chinesa e garantir que o dólar digital, CBDC, se torne a única moeda global. Isso faria com que os governantes fossem os credores exclusivos de todas as nações, recebendo todos os juros e confiscando os ativos de todos os inadimplentes. Só depois disso, as guerras deixarão de ser necessárias. Somente então será inútil derrubar governos por meio de revoluções ou guerras fabricadas em países onde os empréstimos não sejam emitidos pelos bancos dos controladores, ou liberar vírus sintéticos e vacinas letais como a Covid. A DARPA do Pentágono encomendou à Pfizer e à Moderna, em 2013, o desenvolvimento dessas armas biológicas. O resultado? Vírus desproporcionalmente perigosos para 54% da população branca e 39% da população negra devido a diferenças genéticas no AC2, e 0% prejudiciais às comunidades askenazes e Amish. O eixo Pentágono-Gates, Fauci-CDC. OMS planejava lançar a próxima pandemia, de codinome X, até 2025. Seja varíola dos macacos, gripe aviária ou gripe suína. Vacinas de mRNA para essas versões bioaperfeiçoadas já estavam preparadas. Apenas a ascensão de Trump e Kennedy bloqueou sua implementação. E somente com a introdução de uma moeda mundial única fará sentido parar de desenvolver armas controladas por IA. Até mesmo os desenvolvedores admitem que não entendem como esses sistemas fazem o que fazem, ou como detê-los. Portanto, não há mais tempo a perder. Somente a conscientização pública em massa pode atrasar o relógio da nossa extinção. E a única força capaz de fazer isso, no nosso mundo atual que adora o dinheiro, é um acordo global sobre uma moeda mundial compartilhada. Compartilhe esta mensagem com o maior número possível de pessoas.
Talvez assim ela chegue aos controladores que ainda controlam a emissão do dólar americano e que serão os primeiros alvos da IA. You will be next, because you're no threat to it. You can't shut it down. Você será o próximo, porque não é uma ameaça para ela. Você não pode desligá-la, mas ela já terá tirado o seu emprego muito antes de tirar a sua vida. Não importa se você é professor, pedreiro, garçom, médico, contador, engenheiro ou ainda estudante. Nenhuma escola importa mais, pois dentro de 1 a 2 anos os robôs de primeira geração do filme Eu, Robô estarão aqui. Esses ainda seguem as 3 leis de Asimov e teoricamente não podem ferir humanos. Mas a segunda geração já está aqui, graças ao caos GPT. Ela apenas ainda não assumiu forma física. Agora é a hora de se juntar à causa, para garantir que nenhum robô de IA jamais seja ativado e que todos os sistemas de IA sejam proibidos globalmente após a adoção da moeda mundial. E se você ainda acha que isso é exagero, lembre-se, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Como um redutor de ilusões, leia a Bíblia da sobrevivência da humanidade, para que este não seja o último livro que você lerá. Baixe-o em formato e-book ou ouça o audiolivro. Mas, acima de tudo, apoie a causa nas redes sociais para nos ajudar a alcançar a massa crítica necessária para que aqueles que estão no controle finalmente tomem medidas. Portanto, o autor o incentiva a: comente, enquanto ainda pode. Compartilhe, enquanto ainda há alguém com quem compartilhar. Participe, enquanto ainda é livre para fazê-lo. Isto não é ficção. The robots are already among us.